Hello, guys. Teacher Cidinha here. Be welcome. Hey. How are you this afternoon? Ok. Vamos conversar hoje sobre certificados internacionais, ok? Vamos chegando. Quem está aí? Tell me who's there. Hoje eu estou trazendo uma convidada muito especial, a Bel Freitas. Para vocês terem uma ideia, a Bel Freitas, ela é uma profissional que ensina inglês para o trabalho, ok? O que ela faz? Ela prepara, ela desenvolve a pessoa, né, para elaborar melhor o seu currículo, entrevista de emprego, desenvolvimento de carreira e nivelamento de inglês, tá certo? Então, essa é a nossa convidada dessa tarde, viu? Elaine, seja muito bem-vinda. A Bel já está aí também. Já vou chamá-la. Hello. How are you this afternoon? Pela primeira vez, eu acho que é a primeira vez que eu faço uma live à tarde. Eu fiz de manhã, à noite, é a primeira vez que eu faço agora à tarde. Bom, vamos aprender muito. A minha audiência pergunta muito sobre como ter um certificado internacional, como que funciona, e a Bel vai nos ajudar nessa tarde aí. Mande os corações, compartilhe, vamos compartilhar essa live com a galera? Vamos lá, gente, tem o aviãozinho aí embaixo. Vamos convocar o pessoal para aprender mais conosco. Bora lá, mandei. E se você tá aqui pela primeira vez, eu sou a Teacher Cidinha Oliveira. E o que eu faço? Eu te ajudo a falar com todo mundo, em todo lugar, em qualquer momento, em inglês. Tá certo? Então vamos lá, eu vou chamar a Bel. Peraí. O convite, o request para a Bel, para a gente começar esse papo. Hey! Hello! Can you listen to dear. me? Yeah. Yeah? Tá todo mundo ouvindo bem aí, gente? Manda um joinha. Hello, everybody! Good afternoon. Eu ia falar good evening, eu tô tão acostumada a falar good evening, mas eu tenho feito à tarde, Cidinha. Eu vi você falando que é a primeira vez. A tarde tem sido uma experiência bem legal, viu? Ai, que joia! Muito bom, muito bom. E eu já ia falando também. Good evening, guys! Já ia começar. Eu falei, na verdade, ontem eu falei, só depois, quando eu fui ouvir a gravação, que eu falei, nossa, gente, eu falei good evening. Ô, Bel, acontece isso também com você, né? A gente fala umas coisas, depois assiste a gravação e fala, meu Deus, que era aí, o que eu falei? Nossa, onde eu tava que falei isso? Bem isso mesmo. Mas, Bel, muito obrigada por ter aceito o meu convite para essa live. Eu acho que é um conteúdo bem relevante, porque eu tenho alguns alunos, tenho alguns seguidores aqui que perguntam, né, sobre essa questão da certificação internacional. Tem algumas coisas que você vai poder esclarecer para eles, eu tenho certeza, visto que você já trabalha com isso, né? Você trabalha com nivelamento do inglês, né? Você trabalha com entrevista, prepara, né, a pessoa, o adulto, para uma entrevista de emprego, formular o currículo, né, aquele currículo mágico, magnético, né, incrível. É isso aí. Ontem Ou mesmo seja, eu fiz uma live a respeito carreira, né? das habilidades, né? Como descrever as habilidades e encantar o recrutador quando pega no seu currículo para te chamar para entrevista, né? Então eu trabalho nessa parte. E como que eu posso ajudar a sua audiência? O que que eles geralmente te perguntam? Então, eles perguntam, a primeira pergunta é quais são os exames? Quais são, porque não tem nenhum e não tem nem dois, né? A gente sabe disso. Quais são todos os exames internacionais?
Então, tem vários exames internacionais, né? Os mais conhecidos, claro que são os de Cambridge, né? Que são aqueles que eu sou examinadora oral oficial, né? E esporadicamente eu trabalho para eles, né? Fazendo os exames aqui em São Paulo. E tem os exames de TOEFL e IELTS. Esses são os mais famosos, mas existem outras bancas examinadoras. Eu mesmo cheguei a fazer do Trinity College, eu fiz também do Michigan Proficiency. Então, existem outras bancas, mas assim, os mais reconhecidos são esses mesmo. Beleza, ótimo. Eu uma vez cheguei a fazer o TOEFL, né? O TOEFL ele tem um score, né? Tem uma pontuação e tudo mais. Mas explique então para eles para que serve cada um. Porque eu sei que o TOEFL é diferente do Cambridge, não é isso? É Ou não, tô diferente. enganada. Diferente? Você continua me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, eles são diferentes. O que que acontece? A diferença principal é que os exames de Cambridge, eles não têm validade. Uma vez que você tira eles e você tem eles para sempre. O TOEFL, o IELTS, eles são testes mais de nivelamento. Então, eles são válidos por 2 anos e até mesmo dependendo de quem pediu para você, pode exigir uma certa validade. Tá? Mas eles são válidos, em linhas gerais, por 2 anos. Né? Então, essa é a diferença básica. Em termos de teste, os testes geralmente são mais ou menos a mesma coisa. Eles testam as 4 habilidades, né? Reading, listening, writing, speaking. Claro que quando a gente fala de TOEFL, a gente tem um que é computer-based, então aí você vai ter que, de repente, conversar com a máquina, né? Que é meio estranho, né? Soa meio estranho. Diferente de Cambridge, que você faz uma entrevista ao vivo, né? Com 1 ou 2 entrevistadores, que é o que eu faço. E então tem algumas diferenciações assim de como ele é aplicado, mas as habilidades cobradas são as mesmas. Isso. E uma outra coisa interessante, tem um custo para isso, né? Tem um custo, né? Tem um custo. Esses exames, geralmente, eles giram em torno de... Depende do nível, né? Eles vão crescendo. No caso de Cambridge, eles vão aumentando o valor dependendo do nível. Acredito que hoje ele deve estar em torno de 400 até uns 800 reais, chegando nos níveis mais altos. Ou seja, a pessoa tem que estar bem preparada, né? Porque não é um dinheiro, né? Que ela vai ali poder, né? Pagar sempre, né? Ela tem que estar bem preparada para o máximo para poder conseguir, né? Uma aventura, né? Você não vai para se aventurar, você realmente tem que ter estudado, tem que ter se preparado para o exame, né? Porque é muito mais caro do que um vestibular que você, de repente, possa pensar, é tipo um vestibular do inglês, né? Pode até ser considerado um vestibular do inglês, só que em termos de custo, então ele é bem mais caro. Então tem que ser uma coisa muito mais assertiva, uma coisa que você tenha se preparado. Não dá para ir com a cara e a coragem. Você precisa primeiro conhecer o formato dos exames, né? E para isso, todas essas bancas examinadoras, elas têm os modelos de exames na internet. Então você pode baixar esses modelos de exame e pode fazer, tem as respostas, pode corrigir. Só que aí, assim, sempre você vai precisar de alguém para dar a mão para você, para te ajudar. Como que eu vou interpretar? O que eu preciso estudar? Vamos desenvolver um plano para estudar para isso, né? Então, você precisa de alguém para estar te mentoreando aí nesse trabalho, né? Esse tipo de trabalho que eu faço. E é um teste, né? Então, todo teste você tem que ter um olhar diferenciado para as questões, né? Perceber o que eles estão pedindo, né, nas questões. E às vezes tem aquela questão do trick também, né? Das pegadinhas. Assim, pegadinhas não seria exatamente pegadinhas, porque assim, o que tem coisas que às vezes a gente não tá ligado. Por exemplo, hoje eu estava dando uma aula na parte da manhã e estava assim nas alternativas. Not easy. E aí a minha aluna falou assim, mas não tem isso aqui no texto. Eu falei para ela, mas nem sempre o que tem nas alternativas é algo que vai estar exatamente igual no texto. Então, isso as pessoas podem até encarar como uma pegadinha, mas não é que é uma pegadinha, é que eles colocam coisas para ver se você consegue se virar com o vocabulário que você não sabe. Aí no texto, o que tinha no texto que a minha aluna estava vendo? Estava assim, it's very hard.
Então, very hard é a mesma coisa que not easy. Mas a nossa cabeça sempre busca, se no texto não tinha very easy, então não é essa, não tinha not easy, não era isso. Mas não é assim que funciona. A gente precisa ver que eles trabalham buscando saber as suas habilidades, as suas técnicas, para que você possa desenvolver, responder as questões, né? Legal, muito legal. E como que é a questão desses testes no mercado de trabalho? Então, nós temos dois tipos de teste. Os testes de Cambridge são os testes que atestam o seu nível de inglês, e eles também são permanentes. E aí, quando você atinge um certo nível, é mais ou menos o que o mercado pede, que é o FCE, né? Que no mundo nós temos 6 estágios, né? O FCE é quando você já está no 4º estágio do mundo. Então, esse estágio é um estágio que você consegue se comunicar em todas as situações básicas, você consegue falar de vantagens e desvantagens, você consegue fazer discussões de forma mais autônoma, você consegue desenvolver uma conversação com um nativo, você consegue fazer inferências, né? Por exemplo, esse tipo de coisa que eu dei exemplo aqui é uma inferência. Você não buscar exatamente o que está no texto, mas você buscar a ideia, não palavras iguais. Então, é tudo isso que um nível B2, né? Que é o FCE, que ele consegue fazer. Então, para o mercado de trabalho, quando você coloca um nível B2, eles já entendem que você é um intermediário do mundo. E isso significa que você vai conseguir desempenhar bem o seu inglês nas funções aí que são requeridas. Ótimo. E a questão de universidades? Vamos supor então, esse é que o outro lado, né, que eu falei. Nós temos esse lado do trabalho, que é você poder mostrar o seu nível de inglês. E as empresas buscam mais isso porque, assim, é complicado quando você coloca no currículo, meu inglês é básico. Mas básico da onde? O meu inglês é intermediário. Intermediário da onde? O que você consegue fazer? Então, quando você coloca o nível que você tem, mesmo que ele ainda não seja esse B2, mesmo que você ainda não tenha esse certificado, já dá para o recrutador ter uma ideia do que você sabe fazer. Porque essa base dos 6 níveis, ela é uma base internacional e de referência para as línguas em geral, não só para o inglês. Então, isso ajuda muito a identificar. Agora, já as universidades, a gente trabalha a questão do TOEFL e IELTS, porque eles são testes de nível, né? Eles começam com perguntas muito fáceis, é diferente dos testes de Cambridge, que aí você tem, eu vou fazer um teste de FCE, são perguntas nível FCE. Não vai ter coisa de básico, não vai ter coisa de A1. Enquanto que TOEFL e IELTS, você encontra questões fácil, média, difícil, hiper difícil, que é justamente para nivelar. E é esse que as universidades pedem. Geralmente, eles pedem um nível 6, dependendo, 6,5, entre 6 e 7. Né? O IELTS é usado até mesmo para pessoas que querem migrar. Então, tem alguns países que aceitam, como a Nova Zelândia, o Canadá, a Irlanda. Então, por exemplo, eu tenho um primo na Irlanda, ele está buscando validar o diploma dele de enfermagem. E aí, ele tendo o IELTS 7, isso já ajuda, porque aí ele pode entrar com as questões de ser aceito, de ficar no país, entrar com essa validação. Então, assim, isso daí seria um nível de FC, pós-FCE, né? Esse nível de 7. Sim. Informações preciosas, Bel. Muito bom. Coisas que eu não sabia e você me esclareceu. Então, acredito que o pessoal que está vendo e quem for assistir essa live depois vai poder esclarecer melhor, né? Ter todas essas informações. Muito bom. Eu posso acrescentar uma coisa, porque isso é interessante, porque às vezes a pessoa está fora e ela quer ficar, né? Ela está na Nova Zelândia, ela está no Canadá, ela está na Irlanda. Não sei se tem mais algum país que o IELTS é aceito, tem que verificar no site deles, mas se não me engano são esses 3. E aí o que acontece? Existem 2 tipos de exame, né? Então aí você também vai escolher um IELTS mais geral ou um IELTS acadêmico, né? Então precisa saber
qual que você vai fazer para você se encaixar. Então, isso é muito interessante, né? Que é uma outra possibilidade. Às vezes a pessoa está buscando uma cidadania, não está conseguindo, às vezes é muito caro, ela também não está conseguindo financeiramente, mas de repente o inglês dela está mais fácil de chegar, ou então ela trabalha tudo, né? O meu primo está trabalhando todas as frentes, né? Para poder ficar no exterior, né? Isso é legal. Maravilhoso. Olha a importância de se falar inglês, né? Quantas coisas boas podem acontecer, não é verdade? Exato. Pessoal que está aí, tem alguma dúvida? Se tiver alguma pergunta, mande aí no chat que nós iremos esclarecer todas, certo? E, Bel, aí você me falou, explicou tudo aí, questão da universidade, do trabalho. Legal. E quais são as habilidades, né? Porque assim, a gente tem que deixar bem claro para os alunos que isso é algo que o aluno já tem que estar falando inglês, ele já tem que ter um conhecimento de inglês também, né? Ele precisa saber vapor. Hoje em dia, em qualquer nível você pode fazer um exame. É que assim, por exemplo, foi o que eu falei, um IELTS, um TOEFL. O TOEFL, a pessoa tem que ter uma pontuação, acho que mais ou menos de 120, depende se ela fizer no computador ou ela fizer em papel, né? Então, ela tem uma pontuação aí para fazer, e dependendo da universidade, a universidade pede um X de pontuação. Mas sempre equivalente ao nível de FCI, entre FCI e CAI, que é B2, C1 do mundo, né? Que é o Upper Intermediate, né? Mas você tem hoje em dia teste até para criança, gente. Eu faço os exames, né, oral com as crianças, mas aí assim, a diferença é que os menores, os 3 primeiros níveis, é só como um teste, é uma preparação. Então, eles não têm passa ou não passa. Eles ganham shields. Então, eles ganham escudos. Então, vem lá no teste dele, tão bonitinho. Vem um shield para tal coisa, 2 shields para tal coisa. Então, ele ganha uns escudinhos, né? Para ele saber como ele foi. E agora, aí a partir de um certo nível, que é o CAT, aí já começa, seria assim, para o básico, né? Uhum. E aí eles já começam a poder fazer os exames, e é tudo assim, gente, é muito legal, porque é dentro daquele nível, né? Então a gente pergunta, né? Lá no site, vocês podem ver no site de Cambridge, né, dos exames, a gente pergunta, where is the cat? The cat is under the tree. The bird. Where is the bird? Então, são perguntas no nível daquela pessoa. Eu acho interessante fazer, por quê? Porque é a experiência. Eu entendo que é uma experiência cara, né? Mas para você não ir, por exemplo, a primeira vez que eu fiz um exame, né, foi do FCI. E aí, assim, eu estava bem preparada, mas quando eu fiz o CAI, eu já não estava tão preparada. E eu reprovei na primeira vez. Porque a gente vai achando assim, já passei no FCI, fui super bem. Agora eu já sei a receita. E não é assim. Você precisa se preparar, você precisa ver o que é pedido, precisa ver as palavras que você precisa trabalhar mais e tudo mais. Então, você precisa estar preparado. Preparação é o que eu digo, gente. Preparação é a chave do negócio para qualquer coisa. Sim. Né? Então, precisa estar preparado. Sim, com certeza. E quais são as habilidades que o aluno deve trabalhar? Ele trabalha sempre as 4 habilidades, né? Sempre trabalha as 4 habilidades. Porque é um conjunto, né? Vamos repetir para eles aí. Quais são essas habilidades? Porque pode ser que tenha pessoal aqui que não entenda, está aqui chegando agora, tudo. Quais são essas habilidades? É o reading, o writing, o speaking e o listening. Então, são as 4 habilidades principais, né? Sendo que, Bel, cai coisas de gramática? Cai, um dos papers, né, que a gente chama papers, um dos papers é use of English. Então, cai gramática, mas no uso. Gramática e vocabulário, dentro do use. Seria a estrutura ali, né? A estrutura gramatical. Podemos dizer... Então, ele tem que estar treinado, né, preparado para ser bom no reading, né, na leitura ali, no writing, na escrita, no speaking, a fala, o listening, a escuta, e na grammar, na estrutura gramatical, né? Estrutura gramatical e vocabulário, né? Vocabulário, Mas as habilidades são as 4 habilidades principais, né? Sim. E aí, inserido nisso, tem
essa parte de grammar, né? Nunca é cobrado a gramática solta, né? Isso. Ela está sempre inserida, né? Nos outros exames, até você encontra uma gramática mais direcionada, porque é um nivelamento. Né? Então... E tem um que tem uma entrevista também em inglês. Qual que é? A Cambridge. Essa? Ah, da Cambridge. Sim, tem uma entrevista, né? Tem uma entrevista. Que é essa que eu faço, que a entrevista é geralmente em duplas. Se sobra uma pessoa na contagem, aí pode ser que aconteça trios, mas nunca sozinho. Né? E nos primeiros estágios a gente vai avaliar sozinho. Depois chega uma hora que existem 2 avaliadores, né? Aquele que conduz a entrevista e um que fica atrás pontuando a entrevista. Porque aí a gente tem muito mais detalhes, né? As entrevistas elas vão de 4 minutos a 15 minutos. Né? E, gente, é uma eternidade para a criança que faz, né? A criança que vai e faz 4, 5 minutos, é uma eternidade, né? E para o adulto, então, que faz... o adulto não, pode também ter criança, né? Quem tá mais para frente, mais avançado, faz 15 minutos. Gente, às vezes dá até dó, porque a pessoa já tá cansada de tanto falar e ela tem que falar, né? Geralmente os mais avançados são 4 partes de entrevista, porque a gente testa de uma forma assim bem bacana, que é você tem oportunidade, porque às vezes as pessoas acham que é injusto, né? Puxa, eu queria ir sozinho, porque eu vou falar e se o outro não falar? Mas não tem isso. A gente trabalha tanto a questão de falar individualmente, interação, então a pessoa é pontuada em todas essas questões. Interação, o quanto ela puxa o outro. Então, aquelas pessoas que gostam de falar e não deixar o outro falar, elas, entre aspas, são penalizadas, porque ela precisa mostrar que ela chama o outro para a conversa, que ela interage, né? E ainda tem figuras, tem coisas que a gente faz. Tudo isso você encontra no YouTube. Simulados para Cambridge, né? Mas assistam os oficiais, né? Eles mostram direitinho como são os exames, né? Bem interessante para quem está aí interessado em se preparar. Bacana. Pessoal, tem alguma pergunta, alguma dúvida? O Alberto está dizendo que ele não é fluente. Será que ele está querendo dizer que ele não é fluente e ele quer fazer o exame? É isso? Não entendi. Precisa ver o que o Alberto entende por fluência, né? Os meus amigos estrangeiros falam assim, eu acho tão engraçado, o brasileiro fala I don't speak English, mas ele fala inglês. Eles acham engraçado, porque tudo depende da nossa régua, né? Para Cambridge, não só para Cambridge, né? Para esses exames internacionais, isso é importante vocês saberem. Nós temos 6 níveis. Então, para cada nível, tem uma coisa esperada. Às vezes, a nossa régua, nós estudamos só para o nível 1, mas a nossa régua já está no nível 6. E aí, a gente nunca chega nessa fluência. Então, será que eu sou fluente para o nível que eu estou? Eu estou no nível 1. Será que eu sou fluente para esse nível? Eu estou no 2. Será que eu sou fluente para este nível? Então, a gente precisa quebrar um pouco essas coisas, senão essa régua nunca chega. Nunca vai chegar a minha fluência. Né? Muito bom isso, é isso mesmo. Porque ele está estudando, ele começou hoje, né? Aí ele está preocupado lá na frente, né? Então ele esquece de se preocupar ali no nível dele. Tô ok no meu nível, tô conseguindo me comunicar, eu aprendi todas as habilidades, tô conseguindo desenvolver todas as habilidades aqui nesse nível, né? Bem interessante isso. Ele respondeu aqui, pela resposta dele, eu já entendo o que ele quer dizer. Porque é assim, olha, quando a gente fala em níveis internacionais, os 2 primeiros são basic users. Então, eles ainda precisam, por serem usuários básicos, eles precisam da ajuda de um par mais experiente, alguém de fora, para ele poder falar, senão ele não fala. O que seria isso? Por exemplo, eu tenho que fazer a pergunta para você responder. Então, eu sou um basic user. Os 2 próximos estágios, que já seria o 4º estágio, ele é o independent user. Então, é aquela pessoa que ele já é fluente, né? E ele não precisa da ajuda externa para ele falar. Ele fala sozinho, ele inicia uma conversa.
E aí, depois, mais 2 estágios. Estando no 6º estágio, eu acredito que é esse estágio que o Alberto está falando, que não é que ele não é fluente, ele não é proficiente. Porque aí os 2 últimos estágios são proficiente, que é quando você consegue ser tanto fluente quanto falar de forma fluente e, assim, sem se preocupar com nada, sem precisar de ajuda, fala com qualquer pessoa sobre qualquer assunto, qualquer situação. Então, eu acredito que é esse estágio que o Alberto está falando. Então, essa confusão entre fluência e proficiência, às vezes fica meio perdida e a pessoa nunca chega, porque ela não tem essa clareza. Entendi. Muito bom. Muito bom, Alberto, aí sua participação, suas perguntas. Ele disse que ele morou 5 meses na Califórnia. Eu morei 2 anos. Ô, lugar lindo, maravilhoso. Legal, né? Califórnia é gostoso, né? Porque é ao lado da costa, né? Isso. E uma vez eu fiz a viagem pela costa, assim, de carro, sabe? Tudo. Nossa, é tremendo. É maravilhoso. Ah, imagino. Imagino que deve ser muito bom mesmo, né? Muito bom, certo. Mais alguém além do Alberto gostaria de... Hey, Léo, good afternoon. Do you have any question, Léo? Tem alguma pergunta? Alguém mais? Alguma pergunta? Aproveita, gente, suga essa mulher, que essa mulher aí sabe muita coisa. E, ô, Bel, a gente sempre fica preocupado com nota, né? Com nota. E aí a gente vai sempre se preparar e tudo mais para poder pelo menos tirar o mínimo, né? Tem aí o mínimo? Como que o aluno vê isso? É dali para cima, tá ok, eu não posso tirar daqui para baixo. Quando a gente pega os livros de prática, porque tudo é muito nebuloso como que é classificado, né? Principalmente da parte escrita. A parte oral, não, porque a parte oral ela vai de 1 a 5, e aí nós temos umas bandas, tudo isso é muito aberto, tá lá na internet, né? Como que é classificado, né? É o aluno 3, que é o meio, então a pass mark do oral é 3. Então, o que é esperado de um aluno 3? E a partir dessa base, eu olho para ver se ele é 3,5, 4, 4,5, 5, ou se ele é 2,5, 2, 1, enfim. E aí ele não passa. Então, tem essas bandas muito bem definidas e o que é esperado em cada um dos exames. Isso é aberto, está lá na internet. A parte da correção é uma coisa que não tem, assim, não tem muito... A gente não tem muita noção de como que é feita essa correção, né? Eu sempre oriento que os meus alunos tenham pelo menos 75% de acerto daquilo que eles fazem, independente da pontuação. Porque quando a gente fala de use of English, quando as frases são mais complicadas, elas valem mais. Então, às vezes eu tenho uma frase que é considerado 2 tipos de pontuação porque ela tem 2 pontos gramaticais. Então, aí a gente não tem muito como precisar. Nos livros de prática de exame, eles põem as pontuações. Então, assim, conta-se 1 ponto quando é alternativa, quando essa parte do use of English, porque muita coisa é alternativa, então tá fácil de fazer, né? E quando é essa parte de use of English, que você tem que escrever, daí essas partes elas variam um pouco, né? Mas eu sempre peço que os meus alunos tenham no mínimo aí 75% de aproveitamento de tudo que eles fazem, né? 75, 80 é melhor para garantir, né? Então a gente trabalha com uma margem dessa para a gente poder ficar mais seguro do que a gente vai fazer, né? Não, perfeito, legal. Fiz muitas anotações aqui, muito valioso isso tudo que você falou. Bom, essas eram as perguntas, né, mais frequentes das pessoas que... Porque, assim, eu não trabalho especificamente com isso, né, com nivelamento, eu trabalho mais com os alunos iniciantes ou aquele aluno que já estudou muito tempo em inglês e agora se sente travado, então eu ajudo a desenvolver o speaking, né, o listening, que muitos têm dificuldade também no listening e no speaking, né, mas eles têm essa curiosidade, eles querem saber porque tem alguns alunos que pensam no futuro, né? De ter um certificado internacional, de ir para fora do país, ir para uma universidade. Então, é bem interessante deixá-los bem esclarecidos quanto a essas questões, né? Com certeza, é muito importante. Isso também é importante para você definir por onde você começa com o inglês para o trabalho.
Porque, por exemplo, 2 pontos. Para eu ser entrevistada em inglês, eu preciso pelo menos ser um B1, né? Que é um nível intermediário do mundo, começo. Então, eu preciso ser pelo menos um B1. Um aluno que está iniciando hoje, é complicado ele ser entrevistado, porque ele sabe muito pouco, um aluno básico, né? Eu tô falando, quando eu falo básico, intermediário, avançado, do mundo. Então, se eu tenho planos de ascender na minha carreira, outro dia eu estava fazendo aqui uma análise e eu pensei assim, a pessoa que tem um sonho de ser líder, ela tem que ser pelo menos B1. Eu vejo pelos alunos que eu atendo. Agora, aí ela almeja ser B1, mas ela não fez o A1 e o A2. Ela nunca estudou inglês. Aí chega para ela aquela oportunidade na empresa dela ascender como líder, que isso já aconteceu muito com os alunos que eu atendo. Aí ou ela entra no desespero e aí a professora tem que fazer um milagre para ele aprender super rápido, ou ele perde a oportunidade. O que geralmente acontece é ele perder a oportunidade. Então, o que eu quero deixar de recado aqui para vocês é, não espere chegar à promoção para você falar, eu vou estudar inglês agora. Não. Você está aí estudando faculdade, você está aí começando, né, a sua carreira, ou mesmo você que já está, se você tem planos, por isso que é importante a gente ter planos a longo prazo, né? Médio, curto, médio e longo prazo. Porque no longo prazo, que seria, de 3 a 5 anos, você quer estar numa posição de liderança, hoje você tem que estar fazendo inglês. Porque você não vai esperar chegar daqui 3 anos, aí você chegou na posição e você não tem inglês. E muitas pessoas já me procuraram do tipo assim, eu perdi, sabe? Eu perdi uma super oportunidade, eu perdi uma viagem. Então, assim, nós como brasileiros temos que romper com esse pensamento de remediar as situações. Nós precisamos nos preparar. Eu tenho alunos de todos os tipos. Eu tenho alunos da última hora, né? Que chegou a oportunidade, mas ele não tinha o inglês. Eu tenho alunos que se preparam há muito tempo para as oportunidades. Tem alunos que nem estão procurando emprego, mas estão se preparando. Por quê? Porque você não sabe a hora que vai bater essa oportunidade. Exatamente. E você tem que estar preparado, né? Às vezes não volta mais aquela oportunidade, né? Então, para que correr risco? Né? Então, comece agora. Porque eu estava vendo, né? A pessoa que é um cargo de liderança, de gerência, o inglês tem que estar lá na frente, né? E aí, deixa eu ver aqui que colocaram aqui. Ó. Não dá para fazer milagre, né? O prepara de hoje, daqui Deus sabe quando. E quando, Mas não Deus sabe quando. Porque quando a gente começa a movimentar, as oportunidades aparecem. Sim. É incrível. As oportunidades aparecem. Então, não fica no Deus sabe quando, não. A oportunidade aparece, porque a mente preparada, ela favorece a oportunidade. Então, se você está preparado, você começa a atrair essas coisas para você. Sim. Ah, com certeza. Muito bom isso que você falou, né? É porque, assim, nós brasileiros, né, a gente tem que tirar isso. Você quer emagrecer, aí você espera o verão para poder querer emagrecer, né? Aí vai na academia uma semana, acha que já tem que fazer milagre. Fica sem comer uma semana, tem que ficar magrinha. Tudo assim para a última hora, né? Que é tudo naquele momento. Não se prepara antes. Então, assim, as pessoas olham para nós hoje, né, Cidinha, e falam assim, nossa, vocês falam, que bonito que vocês falam, nossa, que inglês lindo. Só que assim, as pessoas não olham as noites que nós não dormimos, as noites que nós estudamos, o quanto a gente ainda estuda, a gente se prepara. Então, tudo, quanto gente... nós já investimos em curso, né? A gente não fica só no conteúdo gratuito, a gente investe, né? Porque isso é uma coisa bem interessante. Quando você quer algo para você, você também tem que estar disposto a investir naquilo, né? A pagar um preço para aquilo para você ter aquele conhecimento. E também outra coisa, às vezes, a gente valorizar os trabalhos, porque muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, que cara a aula de inglês! Mas o telefone, o celular, ela compra. Em tantas parcelas que é mais do que a aula de inglês, por exemplo. Exatamente. Mas ela se esquece que, assim, a pessoa que investe, eu tenho alunos que, assim, que ganham de 50% a 70% a mais do que amigos na mesma função.
do que entraram ganhando na empresa por conta do inglês. Então, assim, a gente vê a situação deles e fala assim, nossa, fulano ganha bem. Só que você não está vendo o quanto que ele já fez. E já fez até mesmo pelo inglês dele. E você falou tudo, é investimento. Porque você fazer o inglês é um investimento. Você fazer um autoconhecimento é investimento. Né? Num mundo que, assim, ontem mesmo nós falamos na live, não adianta também ter o hard skills, que é essa questão das línguas, por exemplo, e você não ter os soft skills desenvolvidos. Porque as pessoas estão sendo demitidas, contratadas pelo hard skill e demitidas pelos soft skills. Então, nós precisamos trabalhar o nosso ser como um todo. Tanto a parte técnica quanto a parte emocional. Então, tudo é um investimento, é como a gente encara. Então, e outra, uma coisa que está sendo muito difundida é o lifelong learning, né? A Cidinha que trabalha com adultos, né? Que querem destravar, adultos iniciantes ou adultos que já estudaram um tempo, ela sabe disso, porque isso é um lifelong learning. A gente nunca vai parar de estudar. Nós, como professores, não paramos de estudar. Cada hora estamos investindo numa coisa nova. Por quê? Porque o aprendizado é contínuo. E o inglês também é contínuo. Nossa, mas faz 20 anos que eu estudo inglês. Precisa ver se você se dedicou, se foi só aquelas 2 vezes por semana. Aí não desenvolve mesmo, gente. Aí vai ficar a vida inteira estudando. Apesar de que, depois que você chega a um certo nível, você mantém o seu inglês. Então, o inglês é um lifelong learning. Isso. E todo idioma ele é dinâmico, então ele muda. Então vem expressões novas, vem tudo novo, ele é dinâmico. Então você está na onda de aprender, você vai aprendendo também, você vai pegando as coisas. Não é uma coisa fechada, aprendi e acabou. Não. A língua ela vai evoluindo, né? Se a gente tivesse ficado parado lá atrás, né? Hoje a gente não tinha aí tantas palavras que foram incorporadas, né, na língua por conta da internet, por conta das aulas online, de todo esse boom do online. Então, a gente ia ficar para trás, né? Tem mais uma coisa aqui. A Nath, minha queridíssima. Qualquer profissão, né? Eu não me consultaria com um médico que não se recicla. Verdade. Se eu tiver que... Cabeleireiro, você vai no cabeleireiro e também não faz cursos, não traz nada novo. Você vai nesse cabeleireiro também? Você não vai nele. Enfim, toda não vai sair com um corte de Pigmaleão. Você era do tempo Pigmaleão? Eu quero fazer um repicado, a pessoa só corta assim, só corta reto. Faz aquele corte aqui, né? E aqui vai... Não, tem que modernizar, né? Tudo recicla. Até a língua profissional e tudo mais, né? Sim, com certeza, né? Gente, foi maravilhoso, viu? Esse papo aqui, esse esclarecimento. Tirei várias dúvidas, aprendi muito com você, Bel. Eu acredito que quem tá vendo aí também. Corte tigela. Corte tigela. É mesmo. Ai, Jesus, né? Mas é isso, a gente tem que pagar o preço, né? As pessoas têm que estar dispostas a isso e dar prioridade para aquilo que ela quer. Então, é muito fácil. Eu quero ter um certificado internacional, mas você está disposto a pagar o preço que precisa pagar para você ter um certificado? Porque o certificado não vai cair na sua cabeça, né? Não vai ser mágico assim. O certificado de inglês, eu comparo ao estudo do vestibular para uma área concorrida, como uma medicina, um direito, nas faculdades públicas federais. Então, seria mais ou menos isso. A diferença lá é que você não concorre com vagas, né? Todos que atingirem a nota passarão, né? Independente de número de vagas. Mas é a mesma dificuldade, né? Não diria dificuldade, é o mesmo desafio. É o desafio, é o preparo. Ninguém, por exemplo, concurso público. Se você quer fazer um concurso público, você tem que se preparar para poder fazer aquele concurso, né? As provas, o que vai cair, tem que estudar tudo isso. Então, a mesma coisa, preparo. A palavra-chave hoje é preparo. É verdade, é preparo, né? A mente preparada abre as oportunidades, né? E quem precisar de ajuda com isso, quiser mais orientação, pode me chamar no direct. Quem está aqui e precisar dessa orientação, né, para destravar nesse dia do início,
ou do meio, né? Que é adulto. Passe também, mande um direct para a Teacher Cidinha, que eu tenho certeza que ela vai ter o prazer de poder apresentar um plano especial para você poder trabalhar tudo isso daí. Sim, com certeza. Vamos tirar um print, porque eu sou danada de esquecer. Não dá risada? Bom, vamos ver se eu tiro. Pegar o meu melhor ângulo. Tira você, então, que eu acho que o senhor é só de apertar. O meu tinha que passar a mão, aí... Você consegue fazer? Eu fiz, eu vou te marcar. E o pessoal também, sigam a Bel também, conheça o trabalho dela, o que ela faz. Se precisar de ajuda também, com certeza vai estar para ajudar. A Nath também é uma teacher. Na última vez eu fiz live com ela também, um profissional incrível. Nath. É o Purple de Brasil? do Brasil? Isso. Esse é o Instagram dela, porque ela também é DJ, viu? Além dela ser professora, eu vi aqui DJ. Very good. E uma DJ muito top. Ai, que legal. É isso aí. Thank you very much, Cidinha, for your invitation, and count on me. A Cidinha é uma querida. Você também, Bel, muito obrigada mesmo por estar aqui compartilhando, né, conosco todo o seu conhecimento. E eu acho que é isso, nós estamos aqui para isso, né? O conhecimento transforma as pessoas, precisam conhecer mais, precisam se preparar, precisam praticar. Nós que somos educadores, nossa função é isso, né? Educar as pessoas. E não é essa educação da escola. A escola é escolarização. Aqui é educar mesmo, ó. Prepara sua mente, prepara para o que você quer, dê prioridade para aquilo que é importante. Se você quer tal coisa, vá em frente, mas pague o preço, priorize. E quando você conseguir, você conquistou algo, né? Você não vai olhar para trás. Dizer que vale a pena. Exatamente, vai olhar para trás e falar que valeu a pena. Todo esse investimento, todo esse esforço, toda essa dedicação vale muito a pena, gente. Vale muito a pena. Vale a pena investir em você, na sua carreira, no seu desenvolvimento. Enfim, tudo isso vale muito a pena. O que não vale a pena é você ficar dormindo no ponto, porque ninguém nasceu aqui, nasceu, viveu e morreu, passa nessa terra desse jeito, né? A gente pode ser mais, fazer mais por nós, pela nossa família, por todo mundo que está ao nosso redor. Precisamos fazer valer a pena essa existência, né? Valeu. Aí cantar a música, valeu a pena, valeu a pena, Valeu muito a pena. Thank you very much. Tá bom, muito obrigada, Bel. Um beijo. Bye, bye. Have a nice afternoon. Bye, bye. Ei, pessoal! Então é isso que eu tinha para passar para vocês hoje, eu e a Bel. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer também por vocês terem ficado aqui, terem participado, tá bom? E nos vemos na próxima, alright? Bye!